gente que é bebê ou criança. Tem gente que é moça ou rapaz. Menino, menina. Tem gente que é gente grande e nasceu há muito tempo atrás. Tem gente que não perde tempo. Tem gente que espera e não faz. Tem gente que nunca tem tempo. Tem gente que tem tempo até demais.